Muito bem, testando o som, pessoal. Entrando aqui um pouquinho, fazer alguns testes. Parece que está tudo certo. Muito bem, olá amantes da música e do violão. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do FermataCast. Pessoal, se vocês observarem algum problema no som, alguma coisa assim, na imagem, tá? Dê uma falada comigo no chat, tá? Que a gente faz alguns ajustes. Belezinha? Muito bem, gente. Então, finalmente chegou esse sábado, dia 27, né? Hoje estamos chegando no nosso terceiro episódio dessa série, né? Que nós trocamos um papo, uma ideia sobre música, violão, né? Como é que eu vou dizer? Desenvolvemos até FermataCast, a gente faz uma pequena fermata, né? Uma pequena pausa subjetiva para falarmos e pensarmos um pouco sobre música, né? E hoje, bom, antes de tudo, né, pessoal, gostaria de agradecer de coração aos nossos apoiadores, tá bom? Este é um projeto feito com apoio do projeto FM Music, né, que conta com colaboradores. E temos a excelente notícia, conseguimos bater a nossa primeira meta, tá, gente? Então, é muito especial isso, né? Eu achei que acabaríamos demorando um pouco mais para bater essas metas. Temos um blog agora também, tá bom, gente? Bem legal. O link está na minha bio dessas outras plataformas, tá bem? No mais, gente, lembrando que este podcast depois ele vai ficar gravado e ele vai para o nosso canal do YouTube, tá bom? Eu faço uma pequena edição e coloco ele no nosso canal do YouTube, tá bom? Bom, gente, então, antes vou fazer uma breve apresentação do nosso convidado de hoje, o professor violonista, mestre em violão, na realidade, Sérgio Fernandes, né, que é um professor que está atuando lá em Portugal. Super bacana assim, no sentido, encontrou esse nosso projeto, né, se dispôs a gente fazer esse episódio, muito legal, vai ter muita coisa bacana para a gente estar falando de violão, de carreira, de técnica e trocar uma ideia sobre música e tá aqui para conversar com vocês também e responder as suas perguntas, tá bem? Pessoal, antes de eu adicionar o nosso convidado, vou fazer uma pequena observação, tá? Fiquem à vontade para falar conosco no chat, tá bom? Ó, tô vendo aqui, o Sérgio já está aguardando para nós começarmos. Minha esposa está por aqui, o Gabriel, bem-vindo. Vinícius, Gustavo, sejam todos bem-vindos, tudo bem, pessoal? Fiquem à vontade, né, para colocar suas questões aqui no chat, participar com a gente. E também, pessoal, tem uma caixinha, um pontinho de interrogação ali embaixo que você pode estar colocando as suas perguntas, tá? Hora ou outra eu vou estar olhando ali essa caixinha com as perguntas, tá bom? E vou estar lembrando sobre isso, porque ali não tem como eu perder a pergunta, né? Que às vezes no chat o pessoal vai entrando, vai acenando, né? Que é bem legal, não deixe de comparecer. E às vezes eu acabo não conseguindo ler a pergunta, tá? Então, se você quer muito que sua pergunta seja respondida, coloca ali naquela caixinha, beleza? Pessoal, vou adicionar aqui o Sérgio. Beleza! Muito bem, Sérgio! Bacana, tá? Sem problemas, que bom que deu certo nos conectarmos, né? Consegue me ouvir bem, Sérgio? Consigo, tá perfeito. Bacana, bem Perfeito legal, mesmo. tá, Sérgio? Ó, então, antes de tudo, Sérgio, muito obrigado por ter aceitado, assim, né? Tá participando aqui do nosso podcast. Eu fico muito feliz que no terceiro episódio a gente acabou já se conhecendo, né? Entrei lá no grupo do Violão Violão. Obrigado por me aceitar, me receber bem lá também, tá, Sérgio? Fico muito feliz. Vi também Uhum. assim que você além de violonista, né? Professor também faz esse movimento de violão na internet, o que é muito legal. A gente está conectando as pessoas com esse trabalho também, né? Bem legal, Sérgio. Uhum. E, bom, eu fiz uma breve apresentação de você, tá, Sérgio? Porque a ideia é que a gente fale um pouco mais sobre você, sobre violão, e vai trocando uma ideia aqui, para a gente até não gastar muito a nossa ideia aqui durante o nosso papo também, né? E, muito bem, Uhum. Sérgio, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho, né? Como que é essa jornada, né, Sérgio? Você é brasileiro, né? Essa jornada Mas está em Portugal agora, acho que mais de 10 anos, pelo que a gente conversou. Como que foi essa coisa? Você começou a tocar violão aqui, foi fazendo aula, passou num mestrado aí. Como que foi esse cenário, Sérgio? Eu vou te explicar. Olha, antes de nada, eu queria agradecer você ter a oportunidade de estar aqui, né?
falando um pouco sobre violão, sobre carreira, trajetória, né? Tudo que envolve, né, o mundo do violão, o mundo da música, né? Que é o que nos pertence, né? Então, parabéns pelo trabalho aí, por essa plataforma que você criou, né? Que fica o registro, né, de tudo que está acontecendo no violão, né? No Brasil, no violão brasileiro, no violão que está acontecendo também fora, né? Hoje em dia com a internet, com as mídias a gente consegue acesso, né? As pessoas que estão fora do Brasil, que estão desenvolvendo trabalho fora, né? Então, parabéns pelo trabalho, entende? Continua, Obrigado, vida Sérgio. Tamo longa para junto. esse trabalho, entendeu? Muito Então, obrigado. eu, Muito eu obrigado, Sérgio. comecei a tocar violão, né, aos 12 anos de idade, né? E o que acontece? Naquela época, o instrumento não era tão difundido que nem é hoje, né? Uhum. Entende? Então, as escolas que tinham, né, na minha cidade de Santos não eram tão conceituadas, né? Não tinha muito professor na época, né? Ah, Aí você é de que aconteceu? Santos, Sérgio? Sou de Santos, litoral paulista. Legal. Ah, conheço lá, bem bacana. Bacana. Então, eu me lembro que eu comecei no Teatro Municipal de Santos, né? Que era a pessoa que era ativa lá foi um discípulo lá do Isaías Sávio, né? Então eu aprendi daquela forma lá, né? Tudo foi bastante interessante. Eu fiquei por lá acho que uns 4 ou 5 anos, mais ou menos isso daí. E depois eu tive alguns professores em São Paulo, aí eu tinha que me deslocar, né? Porque naquela época É. nem CD tinha, era disco. Eu me lembro de ter comprado os discos do Segovia, do Brim, né? Era vinil, né? Então a coisa Uma era outra meio. forma de ter contato com isso, né? Ah, com certeza, mas naquela época não tinha esse movimento todo pela internet. Hoje em dia está tudo na internet, é a Uhum. maior biblioteca ambulante, né? Sim. Do violão e da música, de tudo, né? Tudo que a pessoa quer aprender ali, a pessoa consegue aprender porque tá tudo exposto ali, né? Aham. É, Então, temos muito acesso à informação, mas às vezes a gente acaba que não organiza tudo isso, né? o único problema é realmente isso que tu falou, porque a pessoa tem que peneirar também, né? Tem muito, como qualquer um pode ir lá e colocar, né, o seu trabalho, expor o pensamento, tudo, né? Vai lá, toca lá um vídeo. Uma pessoa tem que ter esse conhecimento e conseguir peneirar o que é realmente de referência e o que não é de referência, né? Entende? Acho que uma pessoa que de repente está começando não vai ter esse feeling, né, de procurar, né? Aí é que está o lance de ter uma pessoa que consiga mostrar o caminho para a pessoa, que é o caminho que a pessoa vai trilhar o resto da vida, né? Ela tem que ter pessoas de referência e ali a pessoa vai se Uhum. guiando, né? Legal, bem bacana. Entendeu? E aí, quando você Então foi para aí, São Paulo, você entrou em pode falar. universidade por lá? Como que foi, Sérgio? Não, então, vou te explicar. Eu estudei em São Paulo, né, que nem eu te disse, né? Eu tive aula com o Uhum. Everton, que foi um professor brilhante, né, na minha vida, assim. Eu acho que todo esse trabalho, né, que eu fiz em relação à técnica, né, que eu até te falei de um livro que eu tenho editado no Brasil aí sobre o fundamento da técnica do Do Barroeco Russell e e do do. Arroyo, né? Eu acho que já veio dali, né, de todo aquele fundamento que o Everton me falou, né, da Uhum. postura, dos ombros, né, porque se a pessoa não está bem sentado, não está bem colocado, né, a pessoa não consegue relaxar, não consegue ter os movimentos, né, das mãos, né, Aham. corretos, né? Então já veio dali. Lógico que eu mudei muita coisa, porque eu tive outros professores, né? Então ele foi uma pessoa muito Uhum. importante na minha vida, porque ele abriu o leque para isso daí. E depois os outros professores que eu tive, depois que eu vim para a Europa, me ajudaram a entender qual era o processo, né? E isso me Legal. ajudou E o muito, me Everton, ajudou muito. o Everton Gloeden, Sérgio? Pode falar. Desculpa, acho que parei de uma caidinha. O Everton que você disse é o Everton Gloeden, Sérgio? Fui aluno dele. Ah, E até legal. hoje Bem até bacana. hoje é amigo meu, né? A gente conversa sempre, né? Sempre tá falando Que no legal. WhatsApp, tudo, né? Aham, É bem muito, bacana. eu sou muito ligado a ele até hoje, né? Então ele foi uma pessoa muito Aham, importante na minha vida, né? Porque
Foi através dos conceitos que ele me falou que eu consegui montar, né? Todo o restante, né? Aham. E o E interessante é depois. que Pode essa falar. relação que nós temos com nossos professores de violão, né? Uma relação quase que familiar, assim, paternal, musical e fraternal, assim, às vezes relações de irmão que a gente cria, de pai, né? No caso, nesse sentido da música, mas a gente acaba trabalhando outras coisas ali. O nosso professor meio que acaba acolhendo a gente em várias outras coisas, né? Muito parecido com arte marcial isso aí, né? Com certeza, com certeza. Ele é mais ou menos por aí que a gente falou, arte marcial mesmo, né? Depois dele eu tive outros professores. Estudei com o Henrique Pinto também, né, no Brasil, foi um intervalo, um ano e pouco. Eu não me lembro exatamente, mas foi mais de um ano. Assim, eu lembro que foi mais de um ano. Também foi uma pessoa importante para mim ali, né? Me ajudou, né, em certas coisas, né? Me tocou muito, ele colocou muito para eu tocar em público. Foi uma pessoa que Uhum. também ajudou bastante, assim. Que E legal. eu tive aula também no Brasil, tive aula com o Paulo Martelli também. Que Não legal. foram muitas aulas, né? Foram alguns meses, um pouco antes de eu vir para cá, de eu vir para a Uhum. Europa, né? E o Paulo também foi uma pessoa importante para mim, né? Ele é muito metódico, né? Muito Ele parece meticuloso, ser né? bem pragmático mesmo, né? Ele é bastante meticuloso, né? E foi uma pessoa que me ajudou, né? Eu acho que eu trabalhei tudo as músicas que eu tinha que me apresentar para prestar a prova de universidade aqui na Europa, foi ele que me ajudou ali. Depois eu tive aula aqui também, teve outras pessoas que me ajudaram, passaram uma outra visão, né, das obras, né? E Uhum. foi isso. Eu, na época, vou te falar a verdade, eu nunca tive muito interesse, assim, né, de estudar no Brasil, né? Eu sempre tive a ideia de estudar fora, tal, porque eu Entendi. sempre senti algumas diferenças e foi uma opção, né? Foi uma opção e eu falei, eu quero estudar Aham. fora, E como que tal. foi esse processo? E quando eu vim para cá, né? Aham. Quando eu vim para cá para Portugal, eu não ia ser ele com muita gente, né, da Europa. O pessoal falava para mim, olha, o pessoal aqui está indo estudar na Espanha, né? Muita gente em Portugal está estudando Aham. lá em Vigo, né? Lá tem uma professora famosa, Margarete Scarpa, né? Eu, na Aham. época, né, me saltou os olhos. Eu falei, olha, vou dar um salto lá, né, ver qual é que é, né, ver se eu passo na prova, vou ver. E foi exatamente o que eu fiz. Eu vim para cá, tive algumas aulas, né, em Leiria com uma grande professora chamada Coelho. É uma pessoa que eu tenho Uhum. um contato assim muito grande também. Converso com ela praticamente toda semana, né. Ela foi também, inclusive, jurada, né, no concurso Violão e Violão, né, essa edição de Legal. 2022, né, ela foi uma das juradas lá. E é uma pessoa que eu caí no lugar certo também, né? Porque eu não tinha muita ideia Aham. na época, porque aí eu dei uma das maiores professoras de Portugal, né? Ali Uhum. aquele centro que eu caí ali, de paraquedas, já era o Aham. hall dos melhores professores aqui de Portugal, né? Tem a Hilda, E tem o José acabou Mesquita também, conectando tem muita você com gente. outras pessoas, né? Porque você chegou sozinho aí em Portugal, Sérgio, ou você já conhecia alguém? Meteu o cara a tapa aí, como é que foi isso aí? Não, conhecia. Aí é que tá, né? Mistura um pouco de sorte, né? Com destino. Eu não sei o que é, o que tá por detrás a gente não sabe direito, né? Mas Uhum. eu conheci um rapaz que era percussionista, né? Através da minha vizinha, né? Que é portuguesa, e a gente começou a conversar, tal, né? Uhum. E ele chegou e falou: eu posso te ajudar aqui, tal. Naquela época já tinha YouTube, eu tinha alguns vídeos, eram poucos, mas tinha alguns vídeos ali tocando. Aham. E ela foi e mostrou nessa escola, no Fião de Leiria lá. Pô, o menino, pô, tem uma mão esquerda brilhante. E isso começou a ver, né, as qualidades que eu tinha. E Aham. praticamente esse pessoal que ele me apresentou foi o pessoal que me ajudou, tu entende assim? E aí o que, Legal. que aconteceu? Eu vim para cá, né, ele me buscou até no aeroporto, eu morei numa casa, nos fundos da casa da mãe dele lá, né? Que ele estava desocupado na época. Então eu morei lá durante alguns meses e me prepararam para a prova. Fiz a prova e me dei bem na prova, né?
Eu me lembro que Legal. toquei Muito bacana. bastante legal, tal, e aí fui E como aprovado. é, E aí a vida e como começou é que ali foi para mim. essa transição de cultural, né? De sair do Brasil para ir para Portugal? Você sentiu muita diferença, assim? Apesar da mesma língua, mas culturalmente tem várias coisas bem diferentes, até na forma de se relacionar entre eles, assim, né? O choque cultural realmente foi muito grande. Muito, até hoje, para Aham. mim, até hoje, depois de 15 anos, eu acho que é muito difícil porque a gente tem uma vida muito aberta no Brasil, né? Entende? Aham. A gente tem aquele lance de um vai, às vezes vai na casa do outro. O brasileiro, ele é mais, né? Tem esse lance, né? De procurar mais. Aqui as pessoas são meio, né, cada um na sua, Cada um na entende? sua. É, de um modo geral, o pessoal fala sempre isso sobre o europeu. E parece que quanto mais para o norte da Europa você vai indo ali, os países escandinavos, mais vai ficando assim, né? Ah, com certeza, né? Então, eu senti, até hoje, para mim é difícil, né? Depois de 15 anos, Aham. eu sinto ainda essa barreira, né? Assim, mas é coisa que a pessoa tem que tentar se adaptar, né? Tem que tentar se adaptar, né? Ah, com certeza, né? Depois Entende? de 15 Não anos, é, se ficou aí durante todo esse tempo, não teve jeito. não, com certeza, a pessoa tem que aceitar, né? Por mais que seja a mesma língua, né? Por mais que nós somos colonizados por eles, mas eles são diferentes, né? Mas eu Diferente, tenho com amigos certeza. mesmo de verdade aqui, Que legal. pessoas que me ajudaram imensamente, entendeu? Tanto aqui quanto em Uhum. Portugal continental. Então, isso é uma barreira que a pessoa tem que vencer, né? Tem que vencer, né? Mas aí Aham. eu acho que dentro de tudo eu consegui meu objetivo, né? Eu acho que consegui estudar, consegui um bom emprego na época, né? Eu trabalhava numa escola, né, em Alcobaça, Academia de Música de Alcobaça, eu tive dando aula lá durante 10 anos, né? Até que Uhum. depois eu vim embora para cá, onde que eu tô, que eu optei de vir para cá porque eu queria entrar na função pública, né? Ser funcionário Ah, público, entrar legal. no conservatório público, né? E Uhum. as coisas deram certo. Graças a Deus, o destino mais uma vez me ajudou. Eu conheci uma pessoa que me falou Que dessa legal. vaga e eu consegui vir para cá e consegui ficar efetivo. Mas Bem legal. o negócio ficou complicado, né? De um tempo para cá, eu vejo que na altura que eu vim, a coisa estava mais fácil, né? Uhum. Da pessoa vir para cá, tal, né? Porque eu consegui esse trabalho sem ter o diploma ainda, né? Eu consegui Entendi. tentando estudando naquela É, época, né? você diz no sentido que Eles agora o davam. mercado está muito concorrido, assim, né? É, como que eu vou dizer? Se inserir, fazer o mesmo processo que você fez de novo, agora parece uma coisa mais complicada, assim, você diz, né? Não conseguia porque naquela época, né? Como não tinha tantos profissionais na área do violão, né? Professor, o que que acontecia? Naquela época eles não. Eles arrumavam até uma APL. A APL é autorização para lecionar, tu entende? Porque, como Aham. falta profissional, eles têm que dar um jeito de colocar, de inserir alguém ali para Aham. poder dar continuidade ao trabalho, né? Tal, Sim, com e certeza. hoje em dia acabou isso, porque o problema é que tem cinco universidades aqui, 5 ou 6 universidades aqui em Portugal. O que acontece? Cada ano está saindo 5, 6, pelo menos cinco, É, seis alunos formados vai de cada uma não, mas vai global, vai 10 alunos, vamos, aham. vamos jogar alto, né? Mas o que acontece? É tudo gente que vai ser inserida no mercado de trabalho. Entende? Aham. Então a coisa vai começando a apertar, vai ficar complicado. É tanto que eu vejo que hoje, né, eu analiso friamente, eu vejo que mesmo na Europa agora, fora Portugal, Espanha, tudo, a coisa também complicou porque eles estão exigindo agora para a pessoa lecionar tem que ter um mestrado via ensino. A vertente tem que ser via Hum. ensino aqui, entendeu? Então você tem que ter, Coisa você tem que que fazer aí o mestrado, e o mestrado aí em Portugal é diferente, né? É um mestrado específico de instrumento, é diferente aqui do Brasil, como a gente está acostumado, né? não, até tem aí no Brasil, né? Mas a vertente tem que ser pedagogia. Tu vai ter que tocar na mesma, vai ter que Ah, ter pelo entendi. menos um ano de violão, tal, acompanhado de um professor, tudo mais. A vertente, né, é pedagogia, entende? Então tu vai ter que ter as Entendi. disciplinas pedagógicas Legal. lá. Sérgio, ó, só mandar um abraço aqui
Tete M. Gouveia. Eu acho que é assim que se fala. Parabéns, você é um gigante. Valeu, Tete. Obrigado pela presença, tá? Uhum. Tamo junto. Bem legal, Sérgio. Cara, e é muito bacana a gente trocar essa ideia, porque aqui no Brasil as pessoas têm muita concepção de sair daqui e morar fora e tal, né? E é bom, cara, conversar com alguém que está aí há bastante tempo, até para entender o processo de adaptação dentro disso, né? No caso aqui para nós, para nossa audiência, muitos são músicos também, enfim, ver que não é bem assim também, né? Para você sair saindo daqui, etc, né? Tem toda uma condição para isso acontecer. E Sérgio, como que foi você criou o projeto Violão e Violão, que hoje, poxa, cara, é uma página no Facebook que traz conteúdo, né? Tem um canal no YouTube também, nós temos aquele grupo de WhatsApp. Como é que foi essa ideia? Você começou na pandemia ou você já fazia isso há bastante tempo, Sérgio? Eu acabei conhecendo, eu lembro que eu vi algumas coisas, mas não lembro a partir de que momento passei a ver. E aí, através do Luciano, né, nós gravamos um episódio com o Luciano, acabou entrando em contato com você e a gente começou a interagir, né? Como que é o projeto Violão e Violão, para o pessoal entender, Sérgio? E as coisas que foram realizadas, o que vem sendo feito, né? O projeto Violão e Violão começou em 2017, né? Legal. Começo de 2017. Foi complicado, eu vou te explicar porque no começo a gente começou eu junto com o Flávio Vasques, que é um violonista do Rio de Janeiro, né? E a gente sempre foi muito amigo, né? Desde a época do Orkut a gente já se falava, né? Das antigas. Conversava né, com mensagem e tal, né? E a gente Talvez vai ter resolveu gente aqui criar. que nem vai saber o que é o Orkut. Com certeza, com certeza. E aí a gente começou a conversar. E uma vez teve um dia, né, que a gente conversava pelo WhatsApp, às vezes a gente conversou de montar um grupo de WhatsApp, né, tudo. E aí foi bastante interessante no começo, né, mas aí começou a surgir muita gente, né? Muita gente entrando, muita gente né, conversando. Foi criado um drive de partitura, não sei nem se você sabe disso, mas existe um drive. Ah, não, Nossa, não sabia, que legal. tem um drive lá, o pessoal tem acesso, né? É fácil de entrar. Nossa, o drive tem muita coisa ali, muita Legal, coisa cara. Poxa. mesmo. Aí, ó, tá vendo? Na conversa, assim, quando a gente tá no tete a tete, a gente acaba. Às vezes no WhatsApp a gente não consegue desenrolar bem as coisas, né? É, Sérgio, a a gente, Nilza aqui, ó. Nilza Ferreira, abraço, Sérgio. Muito bom assistir essa entrevista. grande Neuza, uma fofa, uma fofa. Beijão, beijão, Neuza. Tamo junto. E aí, Tamo Sérgio? E junto. aí você começou o grupo. Eu vi lá, cara, o Marcos Kaiser tá por lá, né? O Zanon, acho que tá por lá também. Tem nomes bacanas que estão por lá, né? Eu acho legal pra gente manter essa conexão, né, cara? Por exemplo, a gente se conheceu basicamente através desse grupo, né? E Com fiquei muito certeza, feliz, assim, de você ter entrado em contato conosco, porque é um reconhecimento desse projeto. Você entender com assim, certeza. Sérgio, como nós conversamos, né? Eu estou em Mato Grosso do Sul, né? Você até comentou, se não me engano, sua mãe morou aqui, né? Foi, Em Campo Grande, uma coisa assim, né? foi. E aqui nós temos até uma tradição de violão assim, mas que é pouco divulgada, sabe? E então eu venho fazendo esse trabalho, né? De mostrar isso para as pessoas, né? Faço performance também, mas tem esse trabalho de comunicação também, sabe? E fiquei muito feliz assim que nesse terceiro episódio o pessoal já vem conhecendo o trabalho, né? Como eu disse, nós temos apoiadores que contribuem com esse projeto. Inclusive, Sérgio, fica o convite também lá na nossa plataforma, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas lá no canal do YouTube eu coloco performance de outros músicos também. Qualquer músico que queiram. Aí eu mesmo faço a edição, né? Faço a mixagem e tudo mais. E às vezes até de coisa que você já tem gravada, como o áudio que a gente usou para fazer a divulgação, né? Eu pego, dou uma tratada e organizo, claro, com a sua permissão, e colocar Lógico, lá lógico. também. Faço todas as citações, referências, falo do projeto Violão Violão, obviamente, né? Então a ideia é a gente criar esse ambiente, né? E falar disso também de uma forma, claro, tanto para quem é músico e está inserido nisso, mas uma forma de trazer a comunidade de fora desse universo para dentro disso também, sabe, Sérgio? Porque você, como professor também, há muito tempo na música, sabe que, até falando sobre isso com o Luciano, esse é um estilo de vida, né? Essa coisa do violão clássico e de estudar música, que não precisa necessariamente ser profissionalmente, mas
nós conseguimos estimular virtudes, né, experiências para as pessoas através desse trabalho, que eu costumo dizer que é muito parecido com arte marcial. Não é só ouvir a música, né? É um contato com a tradição, é, pessoas que estão estudando, procurando formas de melhorar a sonoridade, de melhorar a comunicação com a obra, né? Conectar as pessoas com o tempo. A música tem isso muito interessante, né? Porque diferente, por exemplo, como eu estava até falando com um camarada, você pega um quadro do Da Vinci, o Da Vinci pintou a Mona Lisa, beleza, tá lá está. Mas a música tem uma coisa do movimento. Então a gente consegue, no nosso tempo, de alguma forma, infelizmente, né, a gente não tinha fonografia para saber como era certinho, mas de alguma forma a gente consegue tocar um sor, tocar um bar, indo mais para trás e fazer essa conexão com o tempo, com as pessoas, né? E é muito forte isso, né? Então, Sérgio, você entender assim que o que é esse trabalho que a gente desenvolve aqui e o quanto o projeto Violão Violão está alinhado com isso, né? Acho muito bacana a gente estar fazendo esse encontro nesse sentido, né? Eu acabei comentando aqui de estar em Campo Grande, né? Agora, especificamente, estou em Maracaju, que é uma cidade interior de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. A internet dá essa possibilidade de eu continuar me conectando com isso e trazendo pessoas aqui da região também para inserir nessa discussão. Então, tem coisas na internet que é muito interessante, né? Apesar de como, eu vi até você comentando, falando com o Luciano também, né? Isso não substitui a experiência física, né? De estar no concerto, fazer lá a aula física é importante, né? Claro que às vezes a questão do online gera um tipo de conexão, como por exemplo, poxa, às vezes o aluno está numa cidade que não tem o professor que ele quer, ele acaba conhecendo o nosso trabalho, faz um trabalho com a gente, né? Mas tem gente que às vezes abraça muito online e quer descartar o presencial, mas não é bem por aí também, né? Bem legal, Sérgio. Com E certeza, com Sérgio, certeza. o projeto Violão Violão, pessoal, para entender assim, né, além de entrevistas que foram feitas com grandes violonistas, como o Zanon, por exemplo, convidados, né, colegas com que você trabalha, excelentes violonistas, agora promove um concurso de violão online também, né, Sérgio? Como que é isso aí? Então, que nem eu te falei, a página começou em 2017, né? A gente começou o grupo, né? Vou fazer um resumão aí de como foi. A gente teve muito problema no grupo, né? Porque sempre ficou aquela rincha do pessoal do erudito com o popular. A gente chegou a ter o Robson Miguel Isso é no uma grupo bobeira, lá. né, cara? Uhum. Sempre tinha aquele problema lá. Esse doutorzinho aí, não sei. Tinha esse problema, né? Essa problemática aí, porque a Uhum. gente tenta unir o pessoal, né? O pessoal do popular com o erudito, e mesmo dentro do erudito tem Uhum. pessoas que são amadoras, não são profissionais ali, mas são pessoas que entendem, né? Entendem bastante, né? Sim. Então a gente Nós vamos discorrer um tentou de pouquinho todas sobre a as nossa comunidade, que é muito complicada, mas continua, Sérgio. Então, foi uma tentativa, agora está mais estável, né? São tempos Uhum. agora, lá no grupo, lá que eu vejo que está tudo mais estável, né? Eu vejo que o pessoal gosta, que aquilo dali a gente tem um contato diário, né? Com as pessoas, né? Então a gente Uhum. às vezes, né, cria um tópico, cria uma pergunta e o pessoal tudo interage ali, dá a sua opinião, né? Às vezes Uhum. o tópico é um tópico, como posso dizer assim, é um tópico que gera uma certa polêmica, né? Mas faz Entende? Que parte do crescimento e da construção, né, também. com certeza, né? Uhum. Então acho que faz parte, né? Faz parte de tudo isso daí. Aí o que aconteceu, né? Do grupo a gente fez a página, foi uma página que a gente começou e foi ali, trabalhando, que nem tu está fazendo aí. A gente ia fazendo, colocando vídeo do pessoal do grupo, de algumas pessoas do grupo e tal. Uhum. Colocava lá, foi Legal. criado o YouTube também. Então a gente foi Uhum. trabalhando e montando tudo aquilo dali, né, tal. E a coisa foi crescendo, muita gente curtindo, muita gente acompanhando, mesmo daqui da Europa, mesmo do Brasil. Entende? Eu via Legal. que quando estourou a pandemia, eu peguei. Tava toda a gente fazendo live, né? Eu tava evitando, sabe quando tu tá evitando Uhum. fazer? Eu não Sim. tava muito querendo entrar naquilo dali. Mas ali eu já tinha muita gente fazendo, já tava quase mais de um mês de gente fazendo live. Eu falei, vou fazer uma aí para dizer que eu não vou fazer e tal. Aí fiz uma, inclusive que foi com o Luciano, né? Foi com o Legal. Luciano Moraes, e aí a live foi legal.
E aí o pessoal, cada um que eu entrevistava, indicava dois, três e tal. Meu, daqui a Aham. pouco o negócio começou a pegar fogo, pegou, virou sensação. Tu entende? O pessoal aqui, tanto Aham. de Portugal quanto do Brasil, começou a parar para assistir. Tu Que legal, entende? muito bacana. E aí começou a aparecer gente grande, né? Gente que nem o Pablo Marques, né? Fez entrevista, o Marcos Tamayo, tu entende? O Eduardo Fernandes fez entrevista comigo também, o Eduardo Isaac, aí começou a Eduardo abrir Isaac eu o leque. conheço, fiz um masterclass com ele uma vez. Ah, aí o que aconteceu? Aí o negócio começou a pegar, né? E aí eu Uhum. tinha uma lista enorme, né? Aí eu peguei, Que como eu legal. estou aqui em Portugal, eu chamei uma pessoa aqui para fazer, e dessa pessoa que chamei, todo mundo quis também, aí a coisa Legal. desenfreou, ficou um ano e meio, algo em torno de um ano e meio ali de entrevista toda sexta e sábado, né, mano? Eu Legal. Muito aprendi bacana. muito. Vou te falar a verdade, eu que fui presente, né? Porque eu era entrevistador, estudei a história de cada um ali, né? Mas a gente Eu vou te aprende muito conversando, né? falar, aprende muito, eu aprendi muito ali. As entrevistas que mais me chamaram a atenção assim, né? Foi a do Zanon, né? Porque ele respondeu algumas coisas que eu já imaginava que fosse daquele jeito que ele pensava. O Pablo Marcos também marcou bastante, a do Tamayo também marcou bastante. Ele falou coisas ali que eu não imaginava, né? Que tem a ver com o contexto, né, do que ele estuda, de como ele estuda e de como ele prepara Uhum. os alunos, né? Então eu acho que tá aí, três. Todas marcaram, né? Todas marcaram, mas essas três aí foram a que mais me, né, marcaram assim. Mas foi legal, foi uma época que marcou, né? A página Violão e Violão, porque todo a gente estava preso em casa e eu via que tinha muita gente ali. Tinha dia que era Aham. 100 pessoas assistindo, eu via lá, 80 pessoas assistindo. Cara, que legal. Para esse nicho, de fato, é um número muito interessante. Com certeza. Então Bem aí bacana. foi aí que começou. E também a gente já estava com a intenção de fazer um concurso violão em violão, né? E aí o Uhum. que aconteceu? Quando eu montei, né, o primeiro concurso, né, que foi o ano passado, né? Entende? O que aconteceu, né? Já tinha começado essa modalidade de curso calhou tudo certo, né? Já tinha Puxa, que começado esse, legal. por causa da pandemia, o pessoal começou a fazer concurso online, né? Uhum. E aí, o que aconteceu? Isso daí também, né, me falou, pô, que legal, vamos fazer concurso online, né, também, né? E pra Uhum. gente, na nossa modalidade, é o que vai funcionar, não vai ser presencial, vai ser tudo curso, vai ser todo concurso, vai ser pela internet, né? Então, Legal. acho que tudo veio calhar ali, e esse concurso também, na realidade, a finalidade, lógico, além de, né, fermentar o meio do violão, né, Sim. trazer, né, novos nomes, né, novas pessoas, né, que sonham, né, em ter uma carreira Exatamente. E trazer entende? pessoas novas também para esse mundo, né? Porque nós precisamos alimentar isso com pessoas, né? Com certeza. Além Uhum. disso tudo, né, a finalidade também minha foi de querer divulgar a loteria brasileira, que está no auge, Legal. tu entende? Porque o que acontece? Uma pessoa aqui na Europa, para comprar um instrumento dele de qualidade, ele vai pagar no mínimo 5.000 euros. Rapaz. É muito papel, é muito dinheiro, é muita grana. O que acontece? A loteria brasileira, você vê um Sérgio Barbosa aí, eu não sei quanto está o violão dele, mas deve estar na faixa de 8,5, 9.000, Ah, tu entende? É um violão pau a pau com o violão da Espanha que custa 5.000 dólares. Tu vai pagar aí a metade do preço, menos da metade do preço. olha, Sérgio, essa informação, cara, é muito legal você trazer isso para nós, viu? Porque cara, eu já sinto um pouco isso que você está falando, sabe? O Brasil, além de escola de violonistas, e na luteria nós temos uma. Isso que eu fico impressionado, Sérgio, que nós temos uma cultura aqui de violão, de construção de violão, de repertório, de músicos, de artista. Mas eu vejo que aqui no Brasil ainda, apesar da gente ter essa coisa acontecendo, talvez por trabalhos como o nosso mesmo, né, de divulgação e comunicação, nós temos que fazer isso chegar mais nas pessoas. Olha que interessante, Sérgio. Ontem, por exemplo, estava numa confraternização do serviço da minha esposa por aqui e tinha uma camarada cubana que estava lá, né, que era namorada de um outro colega nosso lá, e eu
E eu fiquei naquela, pô, vou perguntar se ela conhece o Brauer, né? Porque. E aí não deu outra. Eu acabei perguntando e ela conhece o Brauer, né? Que é um compositor. Para quem não sabe, pessoal, o Brauer é um compositor, violonista, né? Uma referência em composição e tudo mais. E eu achei interessante porque o Brauer lá em Cuba, independentemente de todas as questões ideológicas e etc., ele é uma espécie de ídolo nacional, assim, nesse sentido, né? Então, eu acho interessante como as pessoas têm essa relação com músico, compositor, violonista, né? E eu acho que, pô, aqui no Brasil já é o contrário. Se você perguntar para algumas pessoas se elas conhecem Vila Lobos, muitas vão dizer que não. Vai ser, às vezes, um nome esquisito, né? Mas o Vila Lobos é uma espécie de ícone no mundo inteiro, né? Em música, e eu acho estranho, às vezes, o brasileiro não conhecer isso, né? Mas não necessariamente sobre falar mal de brasileiro, coisa assim, mas eu acho que tem um trabalho de comunicação mesmo, né, Sérgio? Que nós, músicos, inseridos dentro desse universo, temos que estar fazendo também, né, Sérgio? E você puxou um assunto muito legal. Bom, e antes de entrar nele, eu gostaria de falar um pouco mais disso aí sobre violão, que para mim estava bem legal. E aí, Sérgio, você estava falando sobre essa coisa, né? Então, meio que o pessoal de fora tá vindo fazer violão aqui por essa coisa de acessibilidade e da qualidade que os violões têm tido aqui também, né? Também, o que acontece é isso, né? Mas cada vez mais a loteria brasileira está sendo divulgada aqui fora, porque eu vendi um Sérgio Barbosa que eu tinha aí, para um ex-aluno meu aí, mas eu vejo, né, que tem muita gente aqui na Europa já com Portugal, aqui com violão brasileiro. Eu Legal. já vi Sérgio Barbosa, eu já vi um outro, já vi Mário Bezerra aqui sendo vendido, já Legal. começa a ter. Sérgio Abreu? Sérgio Abreu também. Eu tenho um amigo meu que tem um filho que tem Esse o aí eu Sérgio sei. Abreu. Legal. Então eu acho que já começa a ter essa ideia, porque, olha, eu te falo, a ideia mesmo inicial foi essa, foi de divulgar, né, a loteria brasileira que tá numa fase muito boa, né, além dos alunos, lógico, das pessoas que estão, né, Aham. batalhando aí, né, mano? Entende? Então Sim. foi, eu acho que foi uma chance legal da gente entrar, né? Até agora não calhou de nenhum português ganhar em primeiro lugar, mas eu acho que do jeito que o nível é aqui alto, aqui, o pessoal tocando, eu acho que em breve aí Aham. ainda vai ter uma novidade de calhar de um português ganhar, entende? Que legal. E levar o violão. Até agora não calhou, né? Nesses dois primeiros anos aí iniciais, né? Mas foi legal Legal. também esse ano, por exemplo, essa segunda edição que a gente abriu para outros níveis de idade, né? E Uhum. foi bastante legal. Empatou até no terceiro nível lá, uma menina lá de São Paulo, lá, Luísa Rezende, com a Inês Boas Vistas aqui, que é de Portugal, né? Eu pretendo até fazer uma entrevista com as duas, né? Porque cada Que um tem legal. um. Cada uma das duas teve, né, orientação diferente, né? Uhum. Professores diferentes, cada uma teve um percurso, né? Então acho que vai ser interessante conversar sobre isso, falar quais são as expectativas delas, né, das duas, né? Legal. Então eu Uhum. acho que o E concurso. meninas, né, Sérgio? Legal isso, né? Meninas É, tocando pra caramba, né, cara? Eu tava. A minha esposa é assistente social e esse ano é o trabalho do Agosto Lilás, né? Que combate à violência doméstica, etc. Mas conversando sobre essa coisa da mulher, né, cara? E eu trazendo pra música, eu fico pensando quantos anos de grandes compositoras e mulheres virtuosas na música a gente não perdeu, né, cara? Porque, como é que eu vou dizer? Se a gente olhar para a história da música, história da arte, filosofia, ciência de um modo geral, né? Nós temos pouca participação das mulheres, não porque elas não eram capazes, mas por conta de toda essa cultura patriarcal que tinha atrás, né? Machismo, etc, né? Interessante, né, cara? E eu acho legal. Agora tem a Gabriela ou Gabriela Leite, né? Desflagrando Gabriel, assim também, né? é, Dentro desse universo, bem legal. E Sérgio, você é, falando de violão assim, eu fiz uma coisa ainda mais macro, né? No sentido assim, o que vocês têm feito e pensado sobre violão aqui no Brasil, eu fiz aqui no meu estado. Porque o que que acontece? Aqui nós temos, bom, que eu conheço, que eu gosto muito, que eu tive os dois violões, o Gustavo Crespi, que é um luthier lá de Dourados, e em Campo Grande, um Vitório, né? E aqui tá comprar Abreu, Tessarini, né? Essa coisa assim, que são violões já bem estabelecidos no mercado, mas eu já tinha visto alguns violões dos luthiers aqui da região e fiz esse processo. Falei, cara, eu vou pagar. Na época foi em torno de 5 mil, uma coisa assim, né?
E acabei acertando nisso também, cara. Peguei um violão muito legal, né? Eu digo no sentido assim, às vezes você tem é, materiais muito bons, né? Mão de obra muito boa no lugar que você tá, mas às vezes por você querer ter a certeza de ter um abreu ou uma coisa assim, você acaba pagando muito mais caro, né? Sendo que você poderia já ter acesso a um instrumento profissional, às vezes na sua própria região, né? Claro, pessoal, aqui deixando claro que o violão Abreu é um violão Abreu, né? É um baita de um violão, não é no sentido de comparar, dizer que é a mesma coisa, tá, pessoal? O objetivo não é esse. Mas o que eu falo para os meus alunos, às vezes, ou as pessoas que estão querendo comprar violão, pô, às vezes o cara vai desembolsar 20 mil reais, né? Que às vezes um Abreu top de linha chega até nesse valor, 22 mil reais, entre 15 mil e 22, e ele está começando a estudar ali. Eu falo para ele, cara, considerem outros luthiers, às vezes, que às vezes o fato, por exemplo, do luthier estar na sua cidade faz com que você tenha aquele contato de ir lá fazer uma regulagem, de ter isso, poder escolher, por exemplo, algumas coisas na madeira, né? Então, interessante a gente olhar para tudo isso, né? Com certeza. E assim, Sérgio, você, pô, tá fazendo esse trabalho de comunicação também, né, cara? Como você disse, a dificuldade de juntar esse povo, né, cara? O músico, ele é É, complicado, né? Eu acho que o senso de comunidade é uma coisa que tem que ser trabalhada. E eu sinto um pouco isso dentro mais do erudito. Eu sou de escola clássica também, de violão, apesar que piso em algumas outras coisas. Mas, por exemplo, pô, você está trabalhando, eu estou trabalhando, o outro fulano está trabalhando e todo mundo está trabalhando junto, né? Então, vamos todo mundo trabalhar junto, vamos se conectar, vamos fazer live junto, vamos dividir nossa audiência, né? Eu estou dizendo isso porque às vezes parece que tem uma coisa assim, sabe? Pô, aquele cara tá fazendo, ele vai me engolir, né? Então, como é que eu vou dizer? Não tem como eu e ele fazer ao mesmo tempo, né? Nós temos que um tentar engolir o outro e fica aquele conflito de ego, né? De querer levar a razão nas discussões e uma coisa que eu acho engraçado, às vezes o cara tocou pra caramba, né? E aí ele errou duas notas e a observação inteira do que o cara fez foi as duas notas que o cara errou, né? Ou seja, na verdade, ele já estava assistindo não no intuito de curtir a música, mas no intuito de achar algum erro para ver que ele não é perfeito e ele se sentir melhor, né? Então, psicologicamente falando, a nossa comunidade de músicos é muito a nossa classe, né, é muito difícil de juntar esse povo, né, cara? E eu imagino que você sentiu isso fazendo esse trabalho de comunicação também, né, Sérgio? Lá no grupo, às vezes as coisas esquentam um pouco, né? na realidade eu não senti, eu sinto às vezes, né? Mas é que eu não, como eu não tenho esse negócio, esse sentimento de ver uma pessoa, tu entende? Lance de inveja, eu falava da minha parte, eu não tenho, né? Mas às vezes eu até sinto, né? Entende? Mas alguém vai ter que fazer isso daí. Alguém vai ter que fazer, entende? Eu penso assim, a gente não pode ligar muito, né? Tem que fazer a tua parte e acabou, né? Sim, Entende? Mas existe essas coisas. E eu acho que desde que o mundo é mundo, tu entende, né? sim, com certeza. Sérgio, 9W3M, ele não colocou o nome dele, mas salve Sérgio, Loteria Brasileira, melhor do mundo. Deve ser Legal, algum camarada, né, que de repente até criou o Instagram para te assistir aqui. Bem legal. com certeza. Bacana, Sérgio. E tu vê agora, Diga. só para finalizar né, essa Uhum. parte da pauta aí, é o seguinte: é, e tu vê que lá no grupo a gente tem luthiers, o Sérgio Barbosa estava no grupo, ele saiu, deu uma saída aí, mas ele estava no grupo. A gente tem o Clodoaldo Pirajá, tem uma de luthiers que estão lá, né? O próprio Cristiano Escuciado está lá. Então, Uhum. eles estão postando alguma coisa, algum material novo, entende? Legal. Então, a ideia começou também a partir disso daí, né? Porque a gente tinha luthier, temos luthier no grupo ali do WhatsApp, né? Uhum. E o pessoal divulga, eles discutem luteria, né? Tem violonista Legal. ali que nem o João Carlos Vitor, que é um grande violonista, né? De topo. Uhum. E também é uma pessoa que não é luthier, mas ele conhece da história da luteria inteira, né? Então a Legal. gente conversa muito, né, sobre loteria lá no grupo também. Né? Não sei se você. Eu acho que desde que você começou a entrar, ainda não bateu nesse papo de loteria, mas volta e meia entra esse papo de loteria, Volta e né? meia entra assim, né? O pessoal às vezes passa para anunciar um violão e troca alguma ideia sobre o instrumento, né? O Gabriel Santos, camarada, inclusive faz vídeos lá para o nosso projeto também.
sobre a questão da comunidade, né? A galera não vai curtir a música, e sim para assistir o erro. Salve aí, mano. Tamo junto. Cara, hora ou outra eu tenho essa discussão com ele, né? Sobre, pô, vamos juntar a nossa comunidade e transformar isso numa classe, né? Como é que eu vou dizer? Nós somos uma classe de trabalhadores, de artistas, né? Que estamos fazendo conteúdo. Bem legal. E legal, Sérgio, outra coisa também, né? Sobre essa comunidade, Sérgio, eu obviamente não acabei inserindo gente ali, né? Mas essa comunidade, esse grupo, ele é aberto? Como é que é para Aberto, poder aberto, participar aberto. desse? Então, se eu tenho um camarada ali que curte violão, eu posso, obviamente, eu procuro Pode, falar com pode. você antes Pode, para para quem trocar essa ideia quiser, ali. quem tiver ouvindo aqui a live aqui e depois Legal. quiser Entre em participar, contato que conosco, né? desde que seja uma pessoa, pode até ser amador, não tem problema, mas é uma pessoa que tem curiosidade, quer conhecer mais. O TR está Aham. aberto para toda a gente ali, para todo mundo que Legal. quiser, que quiser participar, que quiser entrar, né? Aham. Acesso ao Drive, tudo, a tudo né, que cada um do grupo ali tem, né, acesso, né, sem problema nenhum. Gente, isso é E outra muito coisa, legal. para fechar também outra coisa, já participou do concurso lá, Violão e Violão, na primeira edição, um rapaz aí do Mato Grosso do Mato Grosso do Sul, o Carlos Alfeu, conhece ele? Fefeu, conheço, já toquei com ele. Ele mora Que em São legal. Paulo, ele mora em São Paulo agora, atualmente, né? Casado, Aham. tem uma filha. E Uhum. ele entrou, ele participou, né? Já participou gente do Mato Grosso. Eu esqueci de te falar isso, mas Legal. Ó, eu tenho um pra. Ó, esse rapaz aqui, ó, Gabriel Santos, tô cutucando ele. Vai participar, tem que participar do concurso Violão e Violão, né? Na verdade, eu até também posso, de repente, nunca fui muito de fazer concursos assim, né? Mas o que acontece também, sério, eu sempre tive uma relação com a música assim, mais no sentido de comunicar e expressar coisa para as pessoas, sabe? Mas eu fiz concurso quando eu era mais novo, né, aqui na minha cidade. Eu lembro que eu fui fazer um em São Paulo, mas acabei machucando a mão. E um assunto interessante que eu sempre tenho com os colegas que vêm aqui, Sérgio, que é sobre saúde do músico, né, cara? Que é tipo assim, saúde articular, psicológica, né? Eu mesmo brinco que o meu corpo não foi feito para tocar violão, mas eu sou insistente, cara. E aí, como é que é? Você já teve lesões assim na sua jornada? Como que é isso, Sérgio? A sua preparação, de um modo geral, você se sente bem? E o que que você tem para? Como eu vi, parece que você tem uma coisa de postura, né? Uma preocupação especial em relação a isso, que é bem bacana. Como que é essa sua jornada? Você teve uma tendinite, alguma coisa assim? Como que é, Sérgio? não, nunca tive, não. Pra falar a verdade, nunca tive. Mas eu sentia que eu tinha problemas técnicos, né? Problemas técnicos, coisas que não saíam. Por exemplo, você vai fazer uma música que tem escalas rápidas e Aham. arpejos, e tinha coisas que não saíam direito. Tu vê que o arpejo ele não tá encavalando, tu entende? Uhum. Você não consegue a regularidade, o trêmulo. Eu via que eu tinha problemas técnicos, até que eu parei para resolver aquilo dali. Mas o problema, sabe o que acontece? Tem muita gente que pensa que técnica é tirar o som. Não é, não é. Não é É a forma porque de você se conectar com o instrumento ali, longevidade, né? todo isso, é todo o processo, né, da postura, né, que a Uhum, pessoa tem, da colocação da mão, do movimento, tu entende? Lógico uhum, que eu vejo que, por exemplo, essas pessoas que nem o David Russell, o Barroeco, o próprio Sérgio Eduardo Abreu, eles tinham, por exemplo, foram pessoas que tinham tudo no lugar. Eu exato. olho para o Eduardo Abreu, por exemplo, eu vejo que a mão direita dele é colocada perfeita, os movimentos são perfeitos, tanto da mão Uhum, direita, mas tudo ali do universo da técnica está muito bem encaixado, muito bem conectado. Quer dizer, uhum. eles arrumaram tanto os Abreus quanto esses outros que eu comentei aí, foram pessoas que encontraram uma forma de tocar que consegue que a coisa funcione sem limitações. Tu entende? Legal. O problema da Uhum, técnica é esse, você encontrar uma técnica que não tenha limitações. Tu entende? uhum. Agora, porque quando a pessoa tem problema técnico, é visível que você consegue ver no visual perceber que a pessoa tem, tanto na mão direita Legal, quanto na esquerda. Tu legal. entende?
E então eu estudei, então eu fiz um estudo mesmo, né, profundo, né, da técnica, né, dos alunos do Carlevaro, né, que foram ligados ao Carlevaro, o caso do Eduardo Fernandes, daquele Álvaro, do Álvaro Pierre também. Você vê que é diferente, é diferente, é diferente. É É, só tá lá no, eu tive se você muito contato também com a técnica do Carlevaro, que o Marcelo Fernandes, né, que é o professor que aqui, na verdade tem o Marcelo Fernandes, o Pieter, né, o Salgado, nós temos outros professores aqui também, mas o Marcelo ele fez mestrado com o Carlevaro, direto com o Carlevaro lá, né? Então ficou um tempo lá com o Carlevaro e fiz caderno 2, caderno 3 também, todo esse processo, né? A questão da longitudinal, transversal, interessante, né? E eu acabo que trago isso, por exemplo, até para os meus alunos de música, até para aprender os batidão aqui, a gente aplica esses princípios, né? As maneiras que tem por aqui, né? Saindo um pouco desse universo. Bem legal, Sérgio. Eu digo, Sérgio, porque, cara, eu tenho um cisto sinovial aqui, já operei um aqui, síndrome do túnel cubital, né? Mas hoje eu faço musculação, né? A importância que eu venho falando do preparo físico para o músico, né? Na verdade, o músico ele tem um estilo de vida parecido com o de um atleta quando ele vai fazer alta performance, né? Manter as musculaturas enrijecidas ali das costas, né? Não é só uma coisa assim, como que eu vou dizer sobre tem a coisa da técnica que a gente tem que aplicar, mas, por exemplo, né, o que eu costumo dizer, quando a gente toca naquela posição do violão clássico, assim, né, que é que a gente bota o banquinho, que é muito legal, principalmente no sentido do alinhamento do ombro, mas ela gera uma flexão muito forte do cotovelo, né, e que alguém que possa ter uma predisposição pode desenvolver essa inflamação no nervo do túnel cubital. Então, por que não, de repente, tocar com o violão no ângulo de 90 graus na perna direita, né? Então, eu acho importante essa coisa do músico estudar a técnica, mas entender o corpo dele funcionando dentro disso, sabe? Porque aí eu vou fazer uma colocação minha, tá certo? Às vezes eu vejo que no nosso universo do violão clássico e da técnica, na verdade, no mundo da música clássica, eu vejo a gente tentando, que tem que ser feito isso de alguma forma, mas eu vejo a gente colocando o instrumento na frente do nosso corpo, no sentido assim, na verdade é o instrumento que tem que se adaptar ao nosso corpo, e não o nosso corpo se adaptar ao instrumento, né? E é uma perspectiva que eu venho tendo através de fisioterapias, né? Com profissionais fora, às vezes, do mundo da música, com profissionais atrelados à ergonomia, educadores físicos, né? Então, acho interessante que hoje, na formação do músico, é claro que existem questões, predisposições a ter esses problemas também, mas acho importante essa formação do músico multidisciplinar, né? com A certeza. questão e a questão da técnica de Alexander, né? Que traz isso principalmente para o mundo da arte, da música, né? Você conhece a técnica de Alexander, Sérgio? Já ouviu falar? Conheço. Eu Legal, estudei na faculdade de Espanha, eu tive, né, aula de técnica Alexander, né? Eu que também legal, uso né? a técnica Alexander, principalmente para coluna, né? Porque Aham, o que acontece nas pessoas tocando é o seguinte, quando a pessoa toca muito reto demais, né? A mão ela aham. levanta, né? Você tem que encontrar aqui um equilíbrio, a mão já cai com mais naturalidade. Pode reparar, olha lá, a tendência quando toca muito ereto, agora eu vou soltar, vou largar, chegou um ponto de equilíbrio. Quando você toca mais alto, olha lá, os movimentos já não ficam perfeitos, olha lá. A tendência é fazer isso. Sim, Agora quando você desce, é legal, todo, bacana. é todo um processo, né, meu? Psicomotor, né? Um processo psicomotor muito intenso, né? E o instrumento é novo, ele não tem uma técnica definida, né? Agora, quem conseguiu chegar nesse patamar aí, foi essas pessoas que eu te falei aí, né? São pessoas que eu vejo que têm uma naturalidade no tocar que é muito acima da média, entende? Com Muito acima certeza, da média. com certeza, né? E eu sempre falo, que eu sou muito fã e tenho admiração por longevidade nesse sentido. O Edson Lopes, é difícil não conhecer na internet o canal dele, né? Cara, eu fico Uhum. impressionado. Hoje ele deve estar, acho que com 64 anos, né? 63. E tá numa aula, parece que com cada vídeo que sai mais, ele sai tocando melhor, né? E, cara, é um exemplo de longevidade, né? Tá tocando naquele nível. E tem gente que. E uma coisa interessante, né? Tem gente que acha que gravação, não sei o quê, mas existem estilos de gravação, né?
Tem gravação que é corrida, não é? Você não está dublando, o Edson não está dublando ali, né? Às vezes ele está colando frases, né? Que é um outro estilo de gravação. Eu chamo, deve ter um nome para isso, mas eu no processo que eu faço eu chamo de gravação híbrida. Que às vezes você não toca tudo do início ao fim, mas você toca frases longas da música e depois você cola com outras frases, né? Então, por exemplo, às vezes o cara vai Uhum. gravar uma suíte, sei lá, BWV 1009, ele não vai tocar a suíte inteira e gravar. Às vezes ele vai tocar um movimento, aí depois ele grava o outro movimento, né? Às vezes no mesmo movimento vai fazendo alguns takes, né? Então exige muito também, né? Tecnicamente. Então acho interessante essa discussão, né? E falando no primeiro episódio, nós falamos com o Conrado Guimainer, ele está lá no Japão, um violonista flamengo. O FermataCast tá bem internacional mesmo, né? Japão, Brasil, Portugal agora. É muito legal. E eu Legal. falei da técnica de Alexander e essa formação multidisciplinar. E você falando, né, que estudou técnica de Alexander na sua formação e tal, eu vejo que isso é uma coisa bem mais consolidada por aí fora, né? E não que não tenha isso no Brasil, na verdade tem esse trabalho também, mas, por exemplo, na minha formação nós não tivemos um aprofundamento assim sobre essas questões posturais, né? Eu acho que isso já É, tem mudado também, mas né? eu vou te falar uma. Vem mudando, mas uma coisa que eu te falo, a pessoa-chave mesmo, fora o Everton, fora todos os professores, que me ajudou mesmo foi o Sérgio Abreu. Legal, Porque muito eu bacana. conversava muito com ele sobre isso. Aham, E ele mostrou uma coisa, eu vi até um violonista esses dias aí tocando, né? E eu conversei com ele, foi o seguinte, né? Só para tu ter ideia. O Sérgio Abreu me ensinou isso daqui, ó. Quando uhum, eu coloco aqui a mão está colocada aqui, né? Ele uhum, fala do comprimento do antebraço. O que acontece? Quando a pessoa toca aqui, ó, encaixou o dedo lá. O uhum, anular, por um lado, está lá embaixo, ó lá. Ele está aqui. Sempre vai ter problema de ergonomia, ó lá. sim, Quer dizer, aqui não. Todos os dedos ficam perfeitamente debaixo da corda, né? Quando o antebraço está aqui, sempre vai ter problema lá. sim, Olha lá. Quando tu toca o médio, o anulado está lá. Agora, quando você desce aqui, né? Isso que me explicou foi o Sérgio Abreu. que legal. Foi o Sérgio Abreu que me explicou isso, né? E ali foi o. Como é que se fala? A pontinha do iceberg, né? De tudo, né? Aham, Então eu devo muito ao Sérgio, né? Assim, que ele me falava, eu ia lá, eu tenho problemas técnicos e tal, daí ele conversava uhum, comigo, né? Não, calma, Sérgio, legal. tal, legal. Tal. Então foi uma pessoa que ajudou, né? Porque tu vê que eu olho para a mão direita do David Russell, a esquerda do Manuel Barroco, tu vê que não mexe nada. Porque Aham, quando a mão pula muito, você perde precisão. aham, Então os movimentos, né, tem que estar ali praticamente perfeito, porque ali sai tudo, né? Você vai ter a coordenação bimotora das duas mãos, né? Agora quando tu atrasa um dedo ali e o outro aí na outra mão não atrasa, já começa a ter descoordenação. Tu entende? legal. Então é Bacana. todo. Sincronia, né? Sincronizar os dedos, né? E, pessoal, observando aqui, né? Trazendo assim para a comunidade, de ver que todos nós, o Conrado, o Luciano, você passando, eu também falo sobre isso. Nós falamos muito sobre sincronia da mão esquerda com a mão direita, né? O quanto isso é daí que vai vir a precisão, né? E, e uma coisa que eu acho interessante, né, Sérgio? Eu acho que a técnica e todas essas discussões, o fim dela é comunicar a música, né? No sentido assim, eu penso, por exemplo, agora falando um pouquinho sobre interpretação, existem três pessoas no processo, né? O compositor, o intérprete e o ouvinte, né? Então, às vezes eu vejo que essa terceira, o ouvinte, né? O intérprete ele é como é que eu vou dizer? O viaduto disso aí, né? Ele é a rua disso, né? E às vezes parece que o intérprete, para fazer essa conexão com o ouvinte, ele não pensa muito nisso, né? Como é que eu vou dizer? Às vezes ele está tão preocupado em questões técnicas ali, que esquece de comunicar a obra, né? Eu vejo principalmente quem começa a adentrar nesse universo. Às vezes entra numa pilha muito grande com a unha ou com o sol, mas a música em si acaba ficando em segundo plano às vezes, né? Uhum. Não, com certeza, mas o problema é ter que ter um equilíbrio entre tudo, né? Mas
Na minha opinião, né, também quando a pessoa tem muitos problemas técnicos, muita coisa É, ali, ela não consegue comunicar, né? Com certeza. porque a pessoa tem uma limitação muito grande. Por mais que Uhum. a pessoa tenha um conhecimento musical, a pessoa, tu entende, tem um domínio rítmico, a pessoa sempre vai ficar também um pouco ali, com um pouco com o pé atrás, e falar, pô, eu tenho medo, não vai sair perfeito, né? Claro. Aquela passagem e tal. Então eu acho que é importante a pessoa ter uma boa técnica. Eu acho porque se torna mais fácil de você expressar, tu entende? Você vai se sentir mais confiante, né? Você ter consciência de que aquilo que as mãos estão, que nem o Marcelo Caiate mesmo diz, né, mano? Antes de técnica, tem que ter a certeza que a mão está no lugar. Ele coloca, ele fala, tem no vídeo lá da Cantareira, ele fala sobre isso. Antes de Uhum. técnica, tem que saber, porque ele falou que já viu muita gente estudando técnica e se matando, e as coisas não progridem porque a mão tá torta, a mão tá colocada errada. Que legal. Tu entende? Então, eu acho que eu fico com o Marcelo, né? Eu acho que essas pessoas, né, que vêm a público com esse tipo de informação, a gente começa a analisar que é por ali mesmo. Ele falou, Uhum. ele falou que acha que fez muita técnica na época dele, ele falou, sabendo o que eu sei hoje, eu me preocuparia com a colocação das mãos, que é muito importante em todos os instrumentos, né? Legal, bem bacana. E, e a gente falando sobre violão, Sérgio, você até comentou um pouquinho da sua coleção de violão, né? Como você tá de violão aí, Sérgio? Você tá com violão aí É, de eu tenho, Portugal, europeu? Como é que tá isso aí? não, olha, vou te falar a verdade, né? Eu tenho alguns instrumentos, né? Eu tenho um Sérgio Abreu, que foi o primeiro violão que eu tive, né? O meu é um Sérgio Abreu da década de 80, 89. Eu comprei do Henrique Pinto, né? Já faz uns 20 anos que eu tenho ele por aí. E eu tenho um Rubio, comprei um Rubio recentemente. Comprei do. Eu não conheço, é um violão europeu? Não, David Rubin é um violão histórico, né? A história do violão que tem o Hermann Hauser, Torres, e um pouco mais na sequência veio o Rubio, né? Que foi Ah, professor do bacana. Paul Fischer, né? E, né, é um violão histórico, né? É o melhor instrumento que eu tenho. O melhor instrumento, entende? Que você coloca lá 3F, vai lá, dá os 3F lá e a coisa sai. Legal. E Tu ele é entende? É um cedro ou é instrumento. pinho, Sérgio? Não, é pinho, né? É pinho, um Pinho. E violão é um atrás? instrumento maravilhoso, maravilhoso. Eu comprei do Gustavo Costa, do professor lá de Ribeirão Preto, lá, né, Bem o grande bacana. violonista Gustavo Costa. Comprei E dele e é um ele é instrumento. pinho na frente, jacarandá baiano atrás? Como que é? Eu não sei se é jacarandá, mas deve ser alguma matéria similar, né? Mas eu não tenho É. certeza, ainda vou perguntar pro Gustavo, né? Não, sem problema, só curiosidade mesmo. Ele tinha uma coleção, o Gustavo ele sempre curtiu, né? Instrumento Uhum. histórico, né? Ele já Legal. teve dois Rúbios, né? Teve um que ele Aham. vendeu para o Carlos Vitor, né? Que mora aqui também na Europa, mora na Suíça. Uhum. E o outro ele vendeu para mim. Ele vendeu para mim, Legal. né? Mas ele volta e me aparece com instrumentos, ele só toca com instrumentos, né, de primeira classe, né, de Uhum. tipo A, né? Então, tá aí, olha. Tem o Sérgio Abreu, né, que também é muito bom, tenho esse, e tenho o Mário Bezerra, esse Mário Bezerra também é excelente, é um Sérgio Abreu, aquele dali é. Eu O toquei Everton no mesmo Mário falava. Bezerra na minha adolescência. Tinha uns três aqui na cidade, existe um projeto que era a Orquestra de Violões de Campo Grande aqui, né? E na época o regente, o Anderson, se estiver passando por aí, grande abraço, ele tinha comprado, fez três violões com o Mário Bezerra, né? Para dar um up na sonoridade da orquestra, assim, né? Eram bem legais, bem reguladinhos, assim. Me lembro bem, assim, disso. Ó, Marcelo Pereira, vamos dar uma olhada aqui no pessoal. Saudades do meu Bezerra. Foi Seja dele, bem-vindo, esse Marcelo. violão foi dele, é uma história. Ele vendeu para um amigo meu, e esse amigo meu eu enganei e peguei o violão. Enganei, né? Paguei, eu passei para frente um Valentim Gomes que eu tinha, paguei uma Aham. diferença e peguei o violão para mim. Mas esse era um dos melhores violões do Bezerra. O Marcelo sabe disso. O Everton Legal. já falou, muita gente fala, esse violão aí, olha, caramba. E veio parar na minha mão, olha. Veio parar na minha mão, graças a Deus, né? Coisa boa. Professor Ferreiro, sucesso, primo.
Ah, meu professor, ele é meu primo, é Tamo mecânico de junto. avião. É, Bem legal. Uhum. abraço, Bom, abraço. Sérgio, cara, estamos aqui acho que mais ou menos a 1 hora, né? Vamos Uhum. caminhando pro final e... Bom, Sérgio, cara, gostaria de te agradecer mesmo de coração, cara, pela participação, tá bom? Como eu disse, é um trabalho de comunicação, né? De nós estarmos compartilhando a audiência. Eu espero com certeza que a gente possa fazer mais projetos juntos, né? Tanto de repente nesse quesito do concurso, e agora Uhum. trazendo aqui para o pessoal, né? De repente estimular as pessoas a fazerem mais o concurso, entrar na comunidade. Pessoal, entrar na comunidade Violão Violão no Facebook, canal do YouTube, tá, gente? Siga o Instagram do Sérgio, tá? O Sérgio tem Instagram aqui também. Através das plataformas dele, vocês vão conseguir se conectar com todos os outros trabalhos dele também, tá? E a gente vê que trabalhando junto a gente consegue criar esse senso de comunidade, de pertencimento nas pessoas, né? Porque quando a gente está fazendo isso em conjunto, parece que a gente não se sente invisível, né? A gente constrói mais sentido dentro desse projeto, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Ou de repente discorrer mais alguma coisa também, Sérgio? Então, eu queria, né, falar também que também estou aberto, né? Vamos amarrar nossas páginas aí, né? Vamos seguir em frente, né? Em prol, né, do violão, em prol da música. E é isso. Parabéns pelo trabalho. Eu continuo, estou meio parado, né, de tocar assim ao vivo. Da pandemia para cá deu mas pretendo voltar. Continuo estudando no mesmo ritmo, né, que antes, até um pouco mais, Legal. até em alguns momentos aí. Mas em breve vou voltando a tocar em público aí. Essa pandemia também arrebentou um pouco, né? Deu uma Mexeu um estragada na pouco. gente, né, cara? Ó, acho que muita gente não sabe, mas a última vez que eu dei um concerto presencial foi em março de 2020. Desde então eu só vim tocando em gravações. Mas esse ano já tem apresentações para acontecer aí também. Que bom, eu também, né? Então eu tenho que voltar aos poucos, né? Porque não dá, né? Não dá para ficar parado, né? Mas Eu realmente, através da gravação de vídeo, da internet, assim, eu de alguma forma consegui. Até gosto muito de fazer isso, né? Fazer esse trabalho artístico através da gravação, mas a apresentação ao vivo, o concerto também é muito importante. É um outro tipo de experiência, né? Até por questões físicas, da vibração do instrumento, a percepção dinâmica e diagógica que a gente tem numa apresentação física é diferente do que se tem numa gravação. E com certeza. Bom, bem legal, Sérgio. Então, pessoal, ó, muito obrigado pela audiência. Gente, não deixem de conhecer o trabalho do Sérgio, tá bom? Agradecer novamente aos nossos apoiadores, tá, pessoal? De coração, batemos a nossa primeira meta. Vamos ter mais episódios de podcast. Temos o blog acontecendo agora também, que eu vou alimentando de pouquinho. Quem sabe construindo uma equipe, né? Fazendo as coisas acontecerem. Acessem nosso canal do Telegram, tudo bem, pessoal? O link na descrição da minha bio. Depois olhem a descrição do canal do YouTube, que também vai lá para o YouTube, vou organizar certinho. E quem se interessar em ser apoiador do nosso projeto, pode dar uma olhada lá no nosso link na bio. Entre em contato comigo, eu falo com todo mundo, tamo junto. Você pode apoiar com valor que ser acessível para você e toda ajuda é bem-vinda. Belezinha? Grande abraço, Sérgio. Um excelente final de semana para você e tamo junto. A gente vai se falando tamo mais. junto. Vida eterna, a tua plataforma aqui. Tamo junto, Sérgio. Muito obrigado, tá? Tchau.